Receba agora uma porção da palavra de Deus que vai te levar a entendimento. Vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia. Este livro tão importante para a humanidade, tão desprezado pela humanidade, e quando é aceito pela humanidade, ele é aceito dentro de uma forma pervertida, distorcida, não dentro da sua forma original. Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que traz a revelação de Deus. Esse livro, o tema central dele é Cristo, como esperança para a humanidade. Ou seja, como nós falamos, a Bíblia é um livro cristocêntrico, onde Cristo é o centro, né? O tema principal da Bíblia é Cristo. Esse tema principal já foi anunciado na queda do homem. Quando o homem cai, quando o homem entra em maldição pela influência de Satanás, conseguindo levar o homem à miséria, influenciando para que ele entrasse no caminho da maldição, Deus faz uma promessa de que nasceria um do ventre de uma mulher, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso fala de neutralizar o poder de Satanás. Esse um é Jesus. Jesus foi prometido no princípio. Jesus já estava preparado antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua onisciência, Deus sabia que o homem, pela sua vontade própria, iria tomar um caminho de maldição. E aí Deus preparou antes, porque Deus não é pego de surpresa, a solução para resolver o problema da humanidade. Essa solução é Jesus. Então Jesus é o assunto principal da Bíblia, o tema central é Jesus. Eu perguntei certa vez a uma pessoa, disse, essa pessoa que se dizia intelectual, inteligente, estudiosa da Bíblia, chamava as pessoas para ensinar a Bíblia. É um grupo religioso que tem aí, que chama as pessoas para aprender as Escrituras. Nem eles sabem, não estou com arrogância, mas eu estou falando a verdade. Não conhecem nada das Escrituras. Então, essa pessoa, perguntei a ela, olha, qual é o tema principal da Bíblia? E ele disse a mim, é o reino de Deus. Eu disse para ele, não, o tema principal da Bíblia é Jesus. O reino de Deus não é o tema principal da Bíblia. O tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. E ele começou a dar o argumento dele todo fora do contexto. Eu digo, está errado. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Jesus Cristo sendo anunciado para o mundo por todos os profetas, para as pessoas. Porque o homem entrou em maldição, entrou em caminho de perdição, e aí Deus proporciona o socorro para o homem, que esse socorro é Jesus. E Deus vem, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, Deus vem anunciando esse socorro que iria enviar. Deus fez a promessa que enviaria esse socorro para a humanidade, esse libertador, esse salvador. E Deus vai, confirmando sua promessa diante de todos os profetas. Chega até a dizer a Moisés que nasceria um, semelhante a Moisés. Então Deus vai anunciando a sua palavra e confirmando a promessa do envio desse Salvador. E todos vai falando dele. Todos. E essa promessa se cumpre em Mateus. A promessa que foi anunciada, que foi confirmada. O profeta Isaías chega a dizer, e o Senhor vos dará um sinal. Uma virgem terá um filho, e o seu nome será Emanuel, e etc. E vai por ali, mostrando Jesus, anunciando a Jesus. E essa profecia de Isaías, lá em Isaías 7,14, se cumpre em Mateus. Quando Jesus nasce. Se cumpre lá em Mateus quando Jesus nasce. E a gente pode ver aqui, Lucas, aliás, também relata, Lucas capítulo 2, versículo 11, diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é o Cristo. E Mateus retrata, Mateus, ele narra o nascimento de Cristo também. A promessa se cumpre. Nasceu aquele que Deus tinha prometido lá, no princípio da queda do homem, Jesus. Todos os profetas vinham falando de Jesus. E em seguida,
Jesus nasce, cumpre o seu ministério. E Jesus agora começa a mostrar àquele povo que ele era aquele que as Escrituras apontavam. Jesus chega a dizer a um povo judeu, e diz assim: vós examinais as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Jesus está repreendendo os judeus que examinavam muito as Escrituras. Jesus está dizendo: se vocês examinam ela, eu não estou conseguindo me ver, porque são elas que testificam de mim. Em outro texto, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 21, Jesus diz assim: hoje começou a dizer, hoje se cumpriu as Escrituras em vossos ouvidos. Jesus entra no templo, pega as Escrituras sagradas e começa a fazer a exposição dela. E em sequência Jesus diz: hoje essas Escrituras se cumpriu. Se cumpriu porque dele falava e ele estava ali presente. E Jesus começa a dizer àquele povo: gente, já cumpriu isso aqui. Vocês têm que enxergar isso aqui. Os judeus não estavam enxergando, porque eles estavam negando a Jesus, tirando a visão de Jesus. Não olhavam para Jesus, mesmo examinando as Escrituras. Eles desviaram o olhar de Cristo. Pastor Eduardo, Jesus chega a dizer a eles, Jesus chega a adverti-los e ensina os seus apóstolos dizendo o seguinte: Lucas capítulo 24, versículo 44. Olha o que Jesus diz. E disse-lhe Jesus: são essas as palavras que vos disse quando ainda estava convosco, que convinha que o Cristo padecesse, e tudo dele se cumprisse que estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. E que tudo que estava escrito dele se cumprisse. Moisés, profetas e os salmos. Toda a Escritura. Então a gente vê aí Jesus orientando o povo. O próprio Jesus orientando no seu ministério. Que as Escrituras testificavam dele, apontavam para ele. E o povo lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, examinando as Escrituras, olhava para outro lugar. Se direcionava para outro lugar. É por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador, é o que principiou, que terminará a nossa fé. Autor e consumador da fé, olhando para Jesus. Portanto, eu quero dizer para você, não tem como uma pessoa que estuda as Escrituras e se direciona para outro ser, para outro caminho, para outro meio, para outras coisas que apresentam como socorro, como regra de fé, como proteção, como uma solução. Porque a Bíblia nos mostra Jesus. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Eu não entendo como os católicos que dizem que lê as Escrituras, ele lê a Bíblia, estuda a Bíblia, muitos têm até teólogos, e vão se dirigir a homens mortos, a criaturas, a outras coisas. Eu não entendo como muitos crentes evangélicos dizem que lê a Bíblia, diz que examina a Bíblia e se dirigem para buscar socorro, proteção, bênção, paz, por outros caminhos, outros meios, outros métodos que ensinam nas igrejas hoje evangélicas. Eu não entendo isso, porque a Bíblia é um livro cristocêntrico. A Bíblia é explícita a mostrar Jesus. Portanto, eu convido você a refletir nisso. Analise as Escrituras e veja a esperança que Deus mostra, o socorro que Deus mostra, o meio de ser abençoado que Deus mostra, o meio de estar em proteção, de receber a graça de Deus e o meio de receber a comunhão com Deus, de estar com Ele reconciliado para a comunhão eterna, é Jesus Cristo. A Bíblia mostra Jesus, não há outro meio, outro nome, outro caminho, outra pessoa, nem outro ritual, nem nada que se faça. Jesus Cristo é o alvo da nossa fé. Jesus Cristo é o tema principal da Bíblia. Eu não entendo como pessoas, pastores renomados, homens doutores, mestres de lei, começam a pegar a Bíblia e pregar outra coisa, porque o tema da pregação é Jesus. E se preocupam mais em ensinar tantas coisas que embaraçam a mente das pessoas e não levam as pessoas a Cristo.
O profeta, o pregador, tem que pregar Jesus Cristo, trabalhar as Escrituras para mostrar Jesus. Foi isso que Paulo fez, Apolo fez, Pedro fez, mostrando Jesus, Estevão fez. No seu discurso ele terminou mostrando Cristo. O objetivo de um discurso, de levar as pessoas para conhecer vários assuntos, é para trazê-las a Cristo. Eu não entendo como hoje pastores têm pregações bonitas, mostrando tantas coisas, e muitos dessas suas pregações não mostra a Cristo, não leva o povo a Cristo, faz o povo ficar influenciado por tantas coisas, menos olhar Jesus como esperança maior para a nossa vida, para a nossa situação de pecado, para a nossa situação terrível de condenado, para receber de Deus o auxílio, o perdão, a salvação e a absolvição do pecado. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Então passe a estudar a Bíblia para conhecer o tema central dela, o assunto principal, o propósito de Deus na revelação da sua palavra é mostrar o mundo, Jesus Cristo, para que nele o mundo seja salvo. Amém? João 3,16. Esse tema é o tema central da Bíblia. Esse tema fecha todo o assunto bíblico. Tudo que quiser pregar, tudo que falar, toda a filosofia tem que terminar nesse tema. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí o propósito da revelação de Deus, mostrando Cristo, para o homem ter a esperança da vida eterna nele. Então pense nisso, reflita nisso. Qual é a filosofia que você está sendo ensinado? Está te levando para onde? Tu estás olhando para onde? Estás buscando socorro e esperança? Estás indo buscar bênção por qual meio, por qual método? Jesus é a esperança para qualquer situação, ou para toda a situação da humanidade. Eu, evangelista Wellington Ramos, tenho um compromisso em pregar a palavra de Deus. Nada além da palavra. Pregar o que a palavra me mostra, mostrando o alvo, a esperança, o socorro, que é Cristo para a humanidade. Entra no meu canal no YouTube e tem muitos vídeos de instruções para você, na minha página no Face, e você será abençoado com a porção da palavra de Deus que vai te esclarecer e te dar entendimento. Amém? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.